Chegamos ao final dessa série que apresentou diversas afirmações de Jesus sobre sua própria identidade. É o eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade, a ressurreição, a vida. Você que tem acompanhado a série, com qual identidade de Jesus você mais se identifica? Pense um pouco nisso. Cada uma dessas identidades nos traz promessas de Deus. E essas promessas são imensas. Vida, luz, pão. Mas elas não são incondicionais. E é por isso que deixamos para o final da série as condições apresentadas por Jesus para que possamos entrar no gozo, no usufruto das promessas de Deus. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Porque diferente de alguns contratos, eu sei que há vários advogados aqui, diferente de alguns contratos que tem aquela parte de letras miúdas, e você acaba sempre sendo pego por elas, né? As condições apresentadas por Jesus vieram em letras garrafais. Elas estão ostensivas. Muitas vezes nós passamos por cima delas, mas elas estão lá, esperando por nós. Então vejamos, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, podados, portanto, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas, esse mais foi eu que acrescentei, tá, gente? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Jesus é a videira verdadeira, e você é um ramo. Mas na prática, o que é que isso significa? Permanecer, ramo, videira. Tudo bem que agora vinho está na moda. Então, um monte de gente já está se familiarizando com a videira, já está ouvindo falar que é aquela videira que a gente estava acostumado quando era criança, não é videira de vinho de uva para vinho. Já não é mais uma coisa tão estranha para muita gente, né, como ovelhas, que são as principais comparações de Jesus, são com ovelhas, que quase ninguém conhece.
Então vamos contextualizar o que Jesus disse tão enfaticamente, aparentemente tão claramente, mas vamos traduzir para a nossa maneira de entender a realidade, né, aqui do século XXI. Em primeiro lugar, nós existimos para dar fruto. Nós não existimos por existir. A vida não é um fim em si mesmo. Nós existimos, nós fomos criados por Deus para dar frutos que glorifiquem o Pai. E daremos frutos, mas nem todos vão glorificar o Pai. Mas não é para isso que existimos. Existimos para dar frutos que glorifiquem o Pai. A vantagem nisso é que a nossa alegria será completa. Não é o que a nossa sociedade mais busca? Alegria, felicidade, satisfação. É a promessa de Deus, condicionada a darmos os frutos do Espírito. Esse é o sentido último da nossa vida. Isso é o que nos trará a verdadeira realização. No final do Sermão do Monte, inclusive, Jesus alertou os seus discípulos sobre os falsos profetas. Lobos disfarçados como ovelhas, e como podemos identificá-los. Então, em Mateus capítulo 7, são apenas 5 versículos, você não precisa abrir. Nós lemos assim, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. Portanto, o alerta de Jesus, a orientação de Jesus aos seus discípulos no famoso Sermão do Monte, que se aplica especificamente a falsos profetas, pode também servir para nós como um critério para medirmos a nós mesmos, para você fazer a sua autoanálise. Quais são os meus frutos? Pergunte-se, quais têm sido os seus frutos? O que você tem produzido na sua vida? Para pensar um pouco nisso. Porque às vezes a gente entra na vida louca e nem para pensar no que está fazendo. Nem para pensar no que está produzindo, no que está deixando. Está na moda falar de deixar legado, né? Qual é o legado que você está deixando? Olhe para os seus filhos, aqueles que os têm. Olhe para os seus amigos, seus colegas de trabalho. O que eles pensam de vocês? E a questão não é eles, a questão é você. Não se engane, não há neutralidade no reino de Deus. Como ramos que somos, ou produzimos o fruto do Espírito ou o fruto da carne, que é a nossa natureza humana. Agora, que frutos são esses? Aí, para nos ajudar, Paulo, né, sempre muito didático, ele, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. E Paulo nos apresenta 2 conjuntos de frutos. Não tem coluna do meio. Ou você está produzindo o fruto da carne, da natureza humana, ou você está produzindo o fruto do Espírito. E Paulo nos apresenta os 2 conjuntos. Versículo 16. Não vou ler a passagem toda não, tá, gente? Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrária ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas
Se vocês forem guiados pelo Espírito, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, agora é a parte boa, né? Graças a Deus, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o mais difícil de todos, pelo menos para mim, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O apóstolo Paulo, sempre muito didático, nos apresentou esses dois conjuntos de frutos. Portanto, permanece a questão: qual o tipo de fruto que você produz? Os frutos da sua vida glorificam ao Pai ou glorificam a sua natureza humana? E é óbvio que nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de só produzir os frutos do Espírito. Não é capaz. O próprio Paulo, lá na carta dele aos Romanos, diz que várias vezes coisas que ele não queria fazer, ele fazia. E aquilo gerava uma angústia muito grande nele. Desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Disse Paulo. Isso acontece com todos nós, é uma luta diária. O problema é que muita gente está nem aí, está só produzindo fruto da carne. E aí, nós vimos aqui algumas alusões ao que acontece com os ramos que não produzem bons frutos, ou as árvores que não produzem bons frutos, em diferentes passagens. A grande questão, então, já que aparentemente está muito claro que é função nossa, como ramos, produzir os frutos, como? Quantas vezes eu me questionei sobre isso? Como eu disse, eu tenho dificuldade com algumas dessas questões aqui. Muitos aqui me conhecem há muitos anos. Sabem que eu não sou uma pessoa fácil. Eu não sou uma pessoa rapidamente identificável como cristão. Esse cara é um cristão, tem uma aura sobre... Não tem aura nenhuma aqui. Não tem aura nenhuma. Conhece o termo simpatia revoltante? Mas eu não me conformo com isso. Não me conformo. Reconheço a minha incapacidade de produzir de mim mesmo frutos que venham do Espírito. Então eu busco o Espírito Santo. Esse é o permanecer. E é isso que Jesus está dizendo. Não é pelo seu esforço que você vai produzir os frutos para os quais você foi criado para produzir. Não é pelo seu esforço. É por permanecer em mim. O fruto, quando está, o ramo, melhor dizendo, quando está conectado na árvore, ele recebe a seiva da árvore. E a seiva é o Espírito Santo que permite que produzamos os frutos do Espírito. Se você não permanece em Jesus, você não consegue produzir os frutos do Espírito. Você produzirá os frutos da carne. É natural. E essa é a segunda questão, então, que o texto nos apresenta. Como produzir os frutos do Espírito? Como ser frutífero e não ser considerado digno de ser cortado, lançado no fogo? Pelo contrário, ser considerado digno de ser podado, trabalhado para produzir ainda mais. Nós precisamos aprender a permanecer na videira verdadeira. Permanecer, agora traduzindo de uma forma
inteligível, uma forma aplicável no nosso dia a dia, no seu dia a dia, significa desenvolver um relacionamento com Deus. Diariamente buscar se aproximar de Deus. E não apenas aos domingos. Não apenas no primeiro domingo do mês, que é o domingo da ceia do Senhor. Ninguém come um dia por semana. Ninguém vai se alimentar, pode até ser, tem algumas situações bem ruins, mas ninguém se alimenta adequadamente só comendo uma vez por semana. E nós temos o péssimo hábito de sair da igreja no domingo e esquecer que é cristão. Como eu já comentei aqui, mais de uma vez, agimos como se fôssemos ateus. Vivemos como se Deus não existisse. Tomamos as nossas decisões sem consultar o Senhor. Não lemos a Bíblia. Ah, mas não dá tempo. Claro que dá tempo. Sai do Instagram e vai dar tempo. Vocês acham que eu também não tenho problema? Toda hora que eu vejo aquele X branco num fundo preto, eu chego a tremer. Eu sigo uma galera... Não vou entrar por aí, não. Como permanecer? São práticas muito comuns. Ler a palavra de Deus, meditar naquilo que você leu, orar ao Senhor, adorar ao Senhor com cânticos, servir ao seu irmão com os dons que Deus lhe deu. Se você pratica essas atitudes, esses hábitos, você permanecerá no Senhor e naturalmente os seus frutos vão mudar. A minha esposa, que me conhece há muitos anos, ela sabe muito bem se eu estou bem ou mal com Deus, em função da forma como eu a trato. Simples assim. Pô, Leonardo, pega leve, cara. Vai ler um pouco mais a Bíblia aí. É sério. Porque o meu natural não é agradável. Mas na presença do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. O que é necessário? Você sabe fazer? Eu acabei de falar aqui agora você já sabe fazer. Já sabe dizer o que é necessário ser feito. Uma outra comparação que a Bíblia faz muito em relação ao nosso relacionamento com Deus é o casamento. Várias passagens na Bíblia, inclusive uma das que eu amo de paixão, que são as bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse 19, fala que no final vai ter uma festa. Ah, eu tô doido, eu já falei aqui, teve gente que ficou escandalizada, sinto muito. Na festa das bodas do Cordeiro, vai ter o vinho de Caná da Galileia. Aquele vinho que Jesus produziu, transformou água em vinho, que o pessoal falou, nunca bebi um vinho como esse, eu estou doido para chegar lá e provar. Porque eu creio, está aqui na Bíblia, vai ter uma festa de casamento. Casamento do Jesus glorificado com a sua igreja. Aqueles que forem resgatados pelo Senhor. Eu quero estar nessa festa. Você quer estar nessa festa? Quem é que quer estar nessa festa aí? Espero te ver lá. Mas toda relação, qualquer relação humana, precisa do quê? O que precisa uma relação para funcionar? Amor. Amor. Não estou falando de amor romântico, não. Amor romântico é importante no casamento, só no casamento, tá? Entre colegas de trabalho, não, por favor. É um grande problema. Está tanto tempo junto ali e acaba surgindo o que não deveria e pronto, lascou-se. Mas o amor prático, que é você fazer algo pela outra pessoa, que a pessoa precisa naquele momento, você parar para escutar a pessoa, orar por ela, ou até mesmo ajudá-la efetivamente, fisicamente, financeiramente, enfim. Amor. Sem amor não tem relacionamento. Não é só marido e mulher, é pai e filho, é colega de trabalho, irmão da igreja. Tem que ter amor. E não foi exatamente isso que Jesus disse? Nós acabamos de ler isso. Jesus já disse para a gente como permanecer nele. Lá em João capítulo 15, o texto que lemos, no versículo 10, ele disse, se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
Isso é uma atitude prática que demonstra que ama. Ah, eu te amo tanto, meu amor. Então me ajuda a lavar a louça. Ah, não, lavar a louça não. Então não ama, pô. Não ama. Diz que ama. Ai, não, aí você está querendo demais. Não, gente. Quem ama, age. E Jesus deixou claro o significado que ele dá ao termo amor. É servir. É fazer o que tem que ser feito. E ele disse, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós lemos isso, nós ouvimos isso. Quantos se lembravam que tinham lido isso? Passa rápido pela cabeça da gente, a gente nem percebe. Mas a gente tem que trazer de volta. A obediência aos mandamentos de Jesus é realizada por meio da dedicação a Ele, tempo. É o único recurso verdadeiramente não renovável. Desde que eu sou criança, eu ouço dizer que o petróleo vai acabar. E não só não acaba, como tem cada vez mais. Não sei de onde vem. Vocês sabem que tem uma teoria da conspiração que o petróleo é produzido, né, no interior da Terra, que não é esse negócio de dinossauro e tal. Mas deixa isso para lá. Gente, o petróleo não acabou, a água não acabou, mas o tempo está acabando. O tempo passa e não volta. Não tem como você recuperar. Então, quando você dedica o seu tempo a alguém, você está dando para essa pessoa a coisa mais valiosa que você tem. Não desperdice o seu tempo. Dedique parte do seu tempo. Ele não pede tudo de você, mas ele pede uma parte. Dedique uma parte do seu tempo ao Senhor nessas práticas tão simples que eu citei. Leitura da palavra, meditação na leitura, orações, intercessão, adoração, serviço. Na verdade, para concluir, isso é uma dinâmica espiritual. É como uma espécie de reação em cadeia, um círculo virtuoso. Quando você entra nele, só faz melhorar. Quanto mais o amamos, mais o obedecemos com as nossas atitudes, mais frutos produzimos, mais vida experimentamos em nós mesmos, o que só faz aumentar o nosso amor e a nossa vontade de estar com Ele e de estar servindo-o pelo próprio poder que Ele nos dá. Aí eu lhe pergunto, se você já começou essa reação em cadeia, se você já está no círculo virtuoso, não no vicioso, virtuoso, o que te impede de acelerar o processo? Está faltando algum catalisador nessa sua... Lembrei do meu amigo químico aqui. Está faltando algum catalisador nessa sua reação química espiritual? O catalisador é o Espírito Santo. Peça ao Senhor. E Ele vai acelerar esse processo na sua vida. E se você ainda não começou, se você está vivendo a sua vida alheio a essa realidade espiritual que eu lhes apresentei, o que lhe impede de dar o primeiro passo? Eu quero orar por você, mas antes disso, eu não posso terminar sem ler mais uma vez um outro versículo que nós já lemos aqui e que talvez também tenha passado desapercebido a você. Sem mim, disse Jesus, vocês não são capazes de fazer coisa nenhuma. Baixa a bola aí, filho. Você precisa de mim. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, para que você acelere o processo, ou para que você ouça o chamado do Espírito Santo para se conectar à videira verdadeira. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, para que as Tuas palavras estejam sendo recebidas pelos corações de todos nós aqui.
as tuas palavras, Senhor, não as minhas palavras. As tuas palavras filtradas pelo teu Espírito estejam penetrando nos corações e rendam frutos. Eu te peço, Senhor, que aquela pessoa que sempre teve dúvidas, sempre teve questionamentos em relação ao Senhor, ao que o Senhor fez por ela, que o Senhor lhes mostre a tua presença na vida delas desde o ventre da sua mãe, como sabemos que aconteceu com a Antônia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda estão com escamas e não conseguem ver. Que seja o Senhor a convencer, pois é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá. Que seja o Senhor a convencer aquele que ainda não começou essa caminhada, para que dê o primeiro passo. Mas eu também te peço, Pai, por aqueles que já fizeram uma escolha, já decidiram caminhar nos teus caminhos, mas não produzem nada que preste. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos falhos, somos fracos, somos pó. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de cada um aqui que se reconhece infrutífero. Desperta, Senhor, eu te peço. Desperta o coração de cada um pela presença do teu Espírito. Desperta a vontade de te buscar e assim permanecer no Senhor e assim frutificar. Poda, Pai. Poda em cada um de nós o restolho que atrapalha a produção do bom fruto. E tudo isso eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, não apenas para que a nossa alegria seja completa, mas para que o Senhor seja glorificado em cada um de nós. Amém e amém.